A correção de redações, para muitas escolas de alto desempenho, esse é talvez o maior gargalo operacional que existe. É um desafio em tanto. Mas e se a gente pudesse virar o jogo? E se esse processo se transformasse na principal vantagem estratégica de uma instituição? Vamos entender como é que isso é possível. Pois é, essa é a pergunta-chave. A questão aqui não é só sobre corrigir textos, sabe? É sobre criar um sistema inteligente, um sistema que de fato guia as decisões pedagógicas. É essa mudança de mentalidade que separa as escolas que só reagem aos problemas daquelas que realmente lideram. Todo mundo que trabalha com educação conhece bem esse cenário. A redação do Enem é um ponto crítico. Para o aluno, pode definir o futuro. Para a escola, define reputação. E para a equipe pedagógica, nossa, representa uma carga de trabalho gigante, repetitiva e com uma pressão altíssima. Essa abordagem mais tradicional para lidar com esse desafio todo gera, de forma bem consistente, 5 grandes problemas operacionais. São aqueles gargalos que acabam comprometendo a eficiência, os custos e, o mais importante, a qualidade pedagógica. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira dor é a fragilidade que isso causa na instituição. Quando se depende só de corretores humanos, é preciso lidar com uma rotatividade constante. E o que isso gera? Retrabalho, inconsistência e um desgaste enorme para a coordenação que passa o tempo todo treinando gente nova. E aí vem outra questão, a subjetividade. Mesmo com os melhores treinamentos do mundo, é um desafio imenso garantir que dezenas de corretores apliquem a matriz oficial do INEP com rigor absoluto. Essa variação, que é quase inevitável, cria uma baita insegurança na avaliação, tanto para os alunos quanto para os professores e a gestão. Agora, um ponto super crítico para a aprendizagem. As bancas humanas podem levar até 2 semanas para devolver uma redação corrigida. Pensa bem, nesse tempo todo o aluno já se desconectou do texto, o ciclo de aprendizado foi quebrado, o engajamento foi lá para baixo. O timing do feedback é tudo. Manter equipes grandes de corretores humanos é caro, é um custo difícil de prever e mais difícil ainda de escalar. Aí, quando chega um período de alta demanda, os custos explodem e uma atividade pedagógica que é essencial vira um grande fardo financeiro. E por fim, a gente esbarra no limite humano, não tem jeito. Mesmo o melhor corretor do mundo só consegue escrever uma quantidade limitada de comentários técnicos. Com isso, a profundidade do diagnóstico, que é o que realmente ajuda o aluno a evoluir, muitas vezes fica superficial. Bom, diante dessas 5 dores, surge uma abordagem completamente nova. A solução não é uma simples ferramenta, um aplicativo, é uma infraestrutura de inteligência completa. É um novo paradigma que redefine o papel da tecnologia na avaliação e no desenvolvimento da escrita. E olha, isso aqui não é um modelo teórico, uma ideia no papel. Já é uma prática consolidada em escolas que são referência em aprovações, como o Poliedro. Ter a validação de uma instituição desse calibre mostra que a gente está falando de um sistema que foi testado e aprovado no mais alto nível de exigência. Tá, mas como isso funciona na prática? O modelo é, ao mesmo tempo, simples e muito poderoso. Primeiro, 2 inteligências artificiais com redes neurais, que são sistemas treinados para pensar como especialista, simulam os 2 corretores oficiais do Enem. Elas fazem uma análise técnica completa. Só depois dessa etapa o professor entra em cena. E ele não entra mais para aquela tarefa repetitiva de corrigir, mas sim para validar e fazer intervenções pedagógicas estratégicas. E essa é a mudança fundamental de mentalidade. É aqui que tudo se encaixa. O professor é liberado daquela tarefa maçante de ficar atribuindo nota. O tempo e a expertise dele são redirecionados para o que realmente importa: a transformação pedagógica, o atendimento individualizado, a estratégia de ensino. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. A verdadeira revolução não está só na correção de uma redação. Está na capacidade de transformar milhares de correções em inteligência de dados para a escola inteira. Todo esse ecossistema gera dados linguísticos que são validados, auditáveis e rastreáveis. E essa informação não fica guardada numa gaveta. Ela alimenta as decisões em todos os níveis da escola, desde o professor lá na sala de aula até o mantenedor que está planejando o futuro da instituição. O resultado é uma mudança de gestão da água para o vinho. A tomada de decisão deixa de se basear em achismos, em percepções subjetivas. O planejamento curricular, a identificação de lacunas nos alunos, o monitoramento do desempenho, tudo passa a ser orientado por evidências concretas, por dados auditáveis. Quando se implementa uma infraestrutura como essa, acontece um efeito cascata muito positivo.
Os benefícios começam a se espalhar e impactam todo mundo que está envolvido no processo educacional. Isso cria um ciclo virtuoso de melhoria contínua. Para a gestão, os ganhos são totalmente estratégicos. Aquela fragilidade institucional dá lugar à segurança técnica. Os custos que eram imprevisíveis são substituídos por um modelo escalável e com redução de despesas. O resultado final é uma governança real e um diferencial competitivo muito mais forte no mercado. Já para o professor, o impacto é transformador. A sobrecarga operacional diminui drasticamente. O foco muda para a intervenção de alta qualidade e para o uso dos dados na preparação de aulas mais eficazes. Isso não só melhora o ensino, como também preserva a saúde mental do corpo docente, que é algo fundamental. E claro, no centro de tudo isso está o aluno. O estudante recebe um feedback imediato, que o mantém engajado no processo. Ele consegue ver o próprio progresso de forma mensurável e entende com uma clareza objetiva exatamente onde precisa melhorar. A aprendizagem se torna muito mais eficiente e motivadora. Então, acho que agora o ponto crucial ficou bem claro. Palavra mestra não é mais uma ferramenta de correção no mercado. É algo fundamentalmente diferente. É uma infraestrutura de inteligência pedagógica. É como se fosse o alicerce para construir uma cultura de excelência e alto desempenho. E para a gente fechar, fica esta reflexão. O que aconteceria se o desempenho dos estudantes em exames nacionais e vestibulares deixasse de ser uma surpresa e se tornasse um resultado previsível, algo construído de forma sistemática e orientado por dados? Essa é a promessa e a realidade da governança pedagógica.